Como utilizar a inteligência artificial para melhorar a qualidade de vida das pessoas? O pesquisador João Paulo Papa, da Unesp de Bauru, fala sobre suas aplicações em inteligência artificial. Ele e sua equipe mostram diversos projetos na medicina e até mesmo na exploração de recursos naturais. Projetos que podem contribuir para uma melhor condição de vida das pessoas. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre inteligência artificial. Ao nosso lado está o professor e pesquisador João Paulo Papa, do Departamento de Computação da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Prazer é meu, João. Antes da gente entrar no tema da abertura, o tema do programa desta semana, nós queremos saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Claro, é com grande prazer eu estar aqui, porque eu sou graduado aqui pela Unesp, né, em Sistemas de Informação, graduei em 2002. Depois eu saí um pouco da casa, fui fazer mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de São Carlos. Na sequência fiz doutorado em Ciência da Computação pela Unicamp. E logo após eu me formar lá, eu fiz um período de pós-doutorado na Unicamp também, quando passei no concurso aqui na Unesp, em junho de 2009. E estou aqui até hoje. Em 2014 eu fiz um período de pós-doc nos Estados Unidos, fiquei um ano lá e voltei e cá estou. Tá. Para quem está nos vendo, já pode ter noção que nós vamos falar sobre computação, sobre hardware, software. Onde é que nós estamos aqui? Que ambiente é esse? A gente está aqui hoje na sala da pós-graduação, né, do LEPEC, que é o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão da Computação. E o LEPEC, na verdade, ele contempla várias salas, onde temos diferentes laboratórios dos pesquisadores que trabalham com diferentes temas e também aulas de graduação, né, laboratórios. Perfeito. Além de tudo, o senhor dá aula na pós e também está como chefe do Departamento de Computação. Como é que é conciliar a parte administrativa com pesquisa, com aulas e tudo mais, né? Assim, na verdade, é um desafio bastante interessante. Eu comecei a chefia 2 anos atrás e, assim, para mim foi um aprendizado muito grande, que foi meu primeiro cargo administrativo de importância, né? E mais precisamente, atualmente eu sou coordenador da pós-graduação, fui eleito agora no começo do mês. Então, assim, para mim é um prazer poder aliar esse tipo de coisa. E, assim, mas acaba sendo bastante corrido, né? Por conta das aulas de pesquisa e administração, mas a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo aqui. Perfeito. Agora, detalhadamente, ou com mais tempo, o que é IA? Nós vamos falar muito sobre IA, que é inteligência artificial. Do que se trata? A inteligência artificial nada mais é do que... Ela é uma sub-área que estuda maneiras, muitas vezes, ela é bastante relacionada à matemática, que é a única maneira com a qual o computador consegue entender as coisas, através de números. Ela é uma sub-área da ciência da computação que ensina, que tenta simular a maneira com a qual o ser humano aprende as coisas. Então, a nossa ideia é criar programas que simulam o processo de aprendizado do ser humano. Imagina um bebezinho que vai aprendendo aos poucos. Esse bebê, ele pode aprender, a gente fala que ele pode aprender de maneira supervisionada, ou seja, você ensina o bebê e fala, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ou condicionada. Condicionada, que é o que a gente chama de não supervisionada, ou seja, muitas vezes a gente coloca o dedo na tomada, quando um bebê, por exemplo, ele sabe que não é para colocar o dedo na tomada porque dói, né? Então a gente tem esses dois tipos, por mais interessante e estranho que pareça, nós temos esses dois tipos de abordagem com os algoritmos. Os supervisionados, onde eu ensino ele, e os não supervisionados, onde eles aprendem sozinhos. Quer dizer, o próprio software acaba aprendendo a maneira de como agir. Exato, perfeito. Agora, dentro das linhas de pesquisa, o senhor tem várias linhas de pesquisa e tem vários orientados que nós vamos ouvir o depoimento deles, né? Quais as áreas mais importantes que o senhor está atuando agora? Olha, geralmente a gente trabalha com várias coisas, todas relacionadas à inteligência artificial. O que acaba mudando é a aplicação. Então, por exemplo, nós temos nosso aluno de mestrado, que é a Natália, que ela está num projeto junto com a Petrobras, onde ela vai utilizar a inteligência artificial para fazer mineração de texto, ou seja, encontrar informações relevantes em dados que são textuais, em relatórios, né, de trabalho. Nós temos o Luiz, que é nosso aluno de doutorado, ele também está num projeto junto com a Petrobras, só que a área do Luiz é a área um pouco mais teórica, onde ele propõe novos algoritmos e a gente acha depois as aplicações. E por fim temos o Cleiton, que também é aluno de doutorado nosso, que ele tem um projeto na área de medicina, onde a ideia é tentar
a prover ao médico um auxílio ao diagnóstico automático do mal de Parkinson. Vamos ver o que a Natália tem para nos dizer? Roda o VT da Natália. No grupo de pesquisas do professor João, eu faço parte de um projeto da Petrobras, em que a gente vai desenvolver um sistema inteligente para auxiliar os funcionários no momento de perfuração dos poços. Nesse sistema inteligente, o funcionário vai, por exemplo, entrar com o problema que ele tem naquele momento, e o sistema vai ter que recuperar essa informação de acordo com casos anteriores. Por exemplo, tem um problema com a broca X, aí ele vai lá, digita as características desse problema e o sistema retorna uma solução, com base em soluções anteriores, em casos anteriores. Os benefícios são mais rapidez, maior agilidade e menos custo. O funcionário, nesse caso, se esse problema já ocorreu, ele vai ter uma solução mais rápida, ele não vai ter que ficar testando. E no caso, em específico, no caso da Petrobras, no momento de perfuração, tem um gasto, é um custo bem alto. Então, para ele não ficar perdendo muito tempo, ou então ficar na tentativa e erro, o sistema já traz a resposta, já traz a solução. Papa, parabéns pelo depoimento da Natália, viu? A gente vê que são empenhados na pesquisa mesmo. Né? Sim, a Natália é uma aluna bastante interessada, empenhada. Na verdade, ela vem trabalhando comigo desde a graduação. Perfeito. Né? Professor, por que você enveredou por esse lado da imagem, da inteligência artificial? Porque já que tem várias vertentes a inteligência artificial. Sim, na verdade, eu comecei a trabalhar primeiro com processamento de imagens na graduação, num projeto com o pessoal das ciências biológicas, onde a gente fazia processamento de imagens de células. Até aquele momento eu não trabalhava com IA. Né? No meu mestrado eu continuei trabalhando com processamento de imagens, com imagens de satélite. E no meu doutorado que eu comecei a estudar mais em profundidade a questão da IA. E a IA, assim, ela é uma das áreas mais amplas que a gente tem hoje em ciência da computação, porque hoje nós temos muitos dados e eu preciso processar esses dados, eu preciso dar um sentido para esses dados. Né? E aí, no final das contas, na minha carreira acadêmica, eu acabei unindo imagens com IA. Porque hoje, grande parte dos dados que a gente tem, eles provêm de imagens. Perfeito. Então, se você for trabalhar com a medicina, nós temos imagens. Se for trabalhar com reconhecimento de pessoas pela face, pela impressão digital, nós trabalhamos com imagens. Maravilha. Então, grande parte dos dados provém de imagens. Aliás, o professor tem um projeto de pesquisa sensacional na parte de esôfago, que no bloco seguinte nós vamos comentar sobre isso, além de outros projetos. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. É papa@fc.unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus de Bauru, www.fc.unesp.br, clique em Departamento de Computação, você vai localizar o professor também. Para você contactar a gente, o e-mail está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Um breve intervalo e voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre inteligência artificial. Ao nosso lado está o professor e pesquisador João Paulo Papa, do Departamento de Computação da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, nós comentamos no final do bloco anterior sobre uma pesquisa inédita, a qual o senhor coordena, que é sobre diagnóstico de imagem de esôfago. Conta pra gente. Perfeito, João. A ideia dessa pesquisa, ela está sendo desenvolvida com o pessoal da Alemanha. Essa pesquisa também envolve um aluno de doutorado. E basicamente, a ideia seria criar métodos, né, e programas de computador que auxiliem o médico durante o momento do exame da endoscopia. Mais precisamente, a gente vai trabalhar com um problema de refluxo, que chama-se esôfago de Barrett, e foi constatado que, se não tratado adequadamente, esse tipo de refluxo pode vir a se tornar um problema mais complexo no futuro. Pode virar um câncer? Pode virar um câncer. Então, a ideia toda desse projeto, em conjunto com os alemães, é o quê? Eles vão prover o lado médico, ou seja, eles vão prover os profissionais na área médica, eles vão prover as imagens, e a gente vai entrar com a parte de inteligência artificial.
Então, basicamente, a ideia toda, como a gente havia comentado no bloco anterior, a gente tem que ensinar um programa como se fosse um bebê. Então, basicamente, a gente conversa com o médico e pergunta, olha, quando você olha para essa imagem, o que você identifica? Quais são as regiões que você acha que são mais prováveis de ter algum tipo de lesão e por quê? E muitas vezes o profissional da área fala, olha, essa região está com um tom diferente de essas vermelho. Imagens que nós estamos vendo? Perfeito, essas imagens. Está com um tom diferente de vermelho ou está com uma textura diferente. Aí a gente, tendo como em posse essas informações que o médico passou para nós, a gente vai então extrair essas informações utilizando ferramentas matemáticas junto com o nosso programa de computador, no sentido de tentar identificar esse tipo de lesão. Professor, o software, né, que vocês estão idealizando, ele vai mostrar pontos nas imagens que o médico terá que ter maior atenção? É mais ou menos isso? Isso, perfeito. A ideia é essa. A gente, obviamente, em um momento algum a gente quer substituir o médico, não dá para fazer Nem isso tem aí. como, né? Nem tem como substituir o médico. A gente quer o quê? Auxiliar o processo de tomada de decisão do médico. Só imagina que durante o exame da endoscopia, nós temos o vídeo. E a ideia é o quê? Que esse programa de computador acompanhe o médico e eventualmente mostre ou foque algumas regiões durante o vídeo e fale, olha, isso aqui pode ser que seja uma região que você deve prestar um pouquinho mais de atenção. Então é um auxílio ao médico. Quer dizer, o programa ele vai falar em 30 segundos, 1 minuto e meio, ele vai detectar pontos que o médico terá que ter maior atenção. Perfeito. Imagina um sistema de realidade virtual, onde a gente, por exemplo, aparece na televisão os jogadores de futebol e algumas setinhas em cima. Imagina que a gente coloque setinhas nesse exame de endoscopia e o médico prestar mais atenção. Quer dizer, em vez de 3 minutos, que seja, sei lá, 4 minutos, que o médico tem que assistir todo ao longo, quer dizer, em 30 segundos ele já vai ter pontos de diagnóstico. Isso, perfeito. A ideia também, uma outra vertente é tomar o vídeo todo da endoscopia e fazer um resumo dele e mostrar para o médico só as partes mais interessantes. Quer dizer, e já tem algum resultado preliminar nesse projeto? Isso, nós já temos um trabalho onde a gente ainda não analisou o vídeo, a gente analisou apenas as imagens, e a gente está aproximadamente 87% de precisão para a identificação desse tipo de refluxo. Quer dizer, aí vocês comparam, pedem o auxílio do médico e o médico realmente está dizendo, esse programa está falando a verdade. Exatamente. Nessas imagens que a gente está utilizando, a gente tem dados, a gente tem opiniões de 5 médicos. Porque isso é importante. Porque tem que constatar... E 5 médicos diferentes, que um não tem acesso ao outro. Exatamente. Isso é mais importante. Parabéns, viu? Além disso, você tem um orientado que é um inventor. Como é que é isso? O nosso grupo de pesquisa, nós temos pessoas que inventam novas técnicas de inteligência artificial, né? E tem pessoas que acabam aplicando essas técnicas nos projetos, como é o caso, por exemplo, desse que a gente acabou de comentar do esôfago de Barrett's. E tem esse nosso aluno, que é o Luiz, nosso aluno de doutorado, ele está na parte mais teórica. Então ele acaba inventando técnicas de IA e meus outros alunos eles acabam aplicando essas técnicas diferentes. Vamos ver o que o Luiz tem a dizer? Roda o depoimento do Luiz. Atualmente eu desenvolvo no grupo do professor João Paulo pesquisa em mineração de dados, né? Que basicamente eu tenho um problema que são vários documentos e eu preciso extrair obter alguns documentos que têm um determinado tipo de informação. Então o que eu estou trabalhando no momento é pesquisar métodos que me auxiliem a recuperar esses documentos que tenham os termos que realmente são do meu interesse, né? Eles têm um conjunto muito grande, então você não tem muito tempo para ficar procurando, olhando um por um. Então a gente precisa de um método eficiente para fazer essa busca. O que eu pretendo é desenvolver ao final do trabalho, entregar no final do trabalho, um método que seja bem eficiente nessa recuperação, né? Que busque, retorne para mim os documentos que estão bem próximos ao que eu preciso realmente, de fato, né? E que seja um método rápido também, né? Que é um conjunto bem grande de dados, então eu preciso de uma resposta rápida ali, né? Professor, realmente equipe empenhada nas pesquisas, né? No caso do Luiz também, além de todos os outros que pertencem ao grupo, né? Além desse projeto, me parece que o senhor tem um projeto que ganhou também destaque. O senhor tem um projeto sobre energia elétrica, como é que é isso? Exato, esse é um projeto bastante interessante. Quem me convidou para participar desse projeto é o professor André Nunes de Souza, do Departamento de Engenharia Elétrica, aqui da casa. Da Faculdade de Engenharia de Bauru. De Bauru, perfeito. E a ideia toda é tentar, novamente, vinculada à IA, a inteligência artificial. E a ideia é o quê? Baseado no perfil de consumo das pessoas, ou seja... Da conta de luz. Perfeito. Na conta de luz é aquilo que o seu reloginho fica girando. A ideia é o quê? Utilizar essas informações
para poder ensinar um programa de computador baseado em inteligência artificial. E esse programa ele vai tentar diagnosticar se você tem ou não uma probabilidade de estar fazendo um furto de energia, um roubo de energia, o famoso gato da energia. Gato, né? Perfeito. Então, basicamente, esse programa, nós temos uma base de dados, onde nessa base nós sabemos quem é fraudador e quem não é. Com base nessa informação, como a gente havia conversado, eu estou supervisionando o programa, estou ensinando ele, falando, olha, esse aqui é um perfil de um fraudador e esse não é. Esse programa ele aprende e depois a gente pode aplicar ele na vida real. Quer dizer, aí vocês podem confeccionar um hardware, ou seja, um equipamento que vai ser acoplado ao relógio de força? Perfeito, perfeito. Uma das ideias, o André, ele tem vários alunos, e uma das ideias é o quê? Desenvolver um hardware que ele é acoplado no seu medidor de energia. Esse hardware, ele coleta as informações, as mesmas informações que o medidor coleta, só que esse hardware... A casa número tal tem probabilidade, aí a companhia de energia vai lá e vai fazer um check-up lá, sei lá, Perfeito. Um exame geral naquele equipamento. Exato, lá. E o melhor é que em tempo real. Perfeito. Professor, estamos chegando ao final. O senhor tem um projeto sensacional na área de mal de Parkinson. Vamos falar nisso no bloco seguinte. Agora nós vamos para um breve intervalo. O Ciência Sem Limites está de volta e você está vendo no programa desta semana, o nosso foco é inteligência artificial. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o pesquisador e professor João Paulo Papa, do Departamento de Computação da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professor, eu vou resumir. As suas pesquisas, elas se realizam ou elas se evidenciam para melhoria da qualidade de vida, é isso? Essa é a ideia. Assim, nosso grande sonho em utilizar a inteligência artificial é aplicar, boa parte dos nossos projetos são aplicados na área médica. Né? Então, por exemplo, como a gente havia comentado do esôfago de Barrett, do mal de Parkinson, nós tivemos outros alunos que trabalharam com, por exemplo, doenças oftalmológicas, identificação de diabetes, por imagens da retina. Então, o nosso sonho é sempre utilizar a IA para prover essa melhoria na saúde pública. O senhor comentou em mal de Parkinson, que projeto é esse? Esse é um projeto bastante interessante, em conjunto também com o pessoal da Alemanha e também em conjunto com a professora Silke da Unesp de Botucatu. Da medicina. Da medicina. Basicamente, hoje o grande problema da detecção de mal de Parkinson é prover o diagnóstico quando a pessoa está no início da doença, que ela ainda não sofre aqueles tremores. Então, aparentemente ela é uma pessoa normal e ninguém consegue identificar. E o pessoal de Botucatu... E ela tem a tendência para Ela tem a tendência, exatamente. E o pessoal de Botucatu, eles estavam fazendo um acompanhamento com pacientes com formulários, onde a gente tem um gabarito e a pessoa pega uma caneta e desenha esse gabarito. E com base nesse gabarito, o que eles estavam fazendo naquela época, uns 4 anos atrás? Eles faziam uma análise visual do desenho. Então, por exemplo, o profissional olhava aquilo lá e tentava identificar alguns tremores ou uma propensão ao Parkinson. E nesse projeto de doutorado com o aluno Clayton, nós conseguimos uma caneta com o pessoal da Alemanha, e essa caneta, além de ela ser uma caneta... É essa que nós estamos vendo. Exatamente. Essa caneta, como vocês podem ver, ela é muito parecida com uma caneta convencional, ou seja, ela tem uma tinta, ela sai a tinta, só que ela possui 6 sensores nessa caneta, que são sensores de inclinação, tem um microfone e sensores de pressão na caneta e pressão na ponta onde sai a tinta. Qual que é a ideia desse trabalho? É unir informações visuais daquele formulário que eles utilizavam antigamente com as informações provenientes pela caneta, porque essa caneta ela consegue identificar microtremores. Quer dizer, antes de manifestar visualmente, ela já detecta. Perfeito. E pode ocorrer de pessoas com Parkinson realizar desenhos ou procedimentos até melhores de quem não tem Parkinson? Sim, sim. Esse é um dos nossos problemas que a gente tem na nossa... Por que isso acontece? Porque ela está no início da doença. E essa é a parte mais difícil, porque você imagina, eu vou ensinar para um computador e vai falar, olha, esse desenho aqui está perfeito, só que a pessoa tem a doença. Essa é a parte mais difícil. Identificar o mal de Parkinson no começo, que a pessoa ainda não tem a manifestação. Perfeito. Ela desenha melhor do que aquela que não tem nenhuma... Por que pareça. E essa caneta vai ajudar o programa, o software, a mostrar quem tem a tendência ou quem está no início. Exato, porque ela consegue detectar os microtremores. Vamos ver o que o Clayton tem a dizer sobre a pesquisa? Roda o VT do Clayton. Atualmente, a pesquisa que eu tenho desenvolvido junto ao grupo do professor João Paulo é voltada a auxiliar no diagnóstico do mal de Parkinson. Então, a gente, em parceria com a Universidade da Alemanha,
que desenvolveu uma caneta na qual ela possui alguns sensores que vai detectar alguns gestos, né, durante o exame do paciente. Então ela possui, por exemplo, um sensor aqui de aperto, um sensor aqui que a gente chama de touch, né, aqui, e mais 3 sensores aqui em cima que vai me dar o eixo X, Y, Z, que vai poder proporcionar para a gente variáveis na qual a gente vai conseguir extrair características para que a gente possa obter esse resultado e poder classificar se esse paciente possui um nível já do mal de Parkinson ou ainda não. Os dados que a gente obteve nos deixou satisfeitos. A gente obteve taxas de acerto aí, em torno de 80%, 90%. Lógico que isso ainda a gente não pode afirmar que seja realmente um exame que vai auxiliar na medicina, por estar no estágio inicial. Mas os resultados, para quem trabalha na área de processamento de imagem, inteligência artificial, é bastante promissor. A gente tem conversado, eu estou terminando agora meu doutorado, né, junto com o professor João Paulo Papa. A gente tem conversado bastante, buscando alguma nova técnica que possa auxiliar, que melhore esse diagnóstico que a gente tem em cima dos resultados que a gente obteve. Pois o intuito nosso não seria parar com esse projeto. O intuito nosso seria realmente conseguir uma forma de auxiliar no diagnóstico, auxiliar a medicina no diagnóstico do mal de Parkinson. Parabéns pelas pesquisas do Cleiton. Eu fiz o teste. Nós não vamos saber o resultado agora, demora alguns dias, né? Sim, demora alguns dias, mas espera que esteja tudo bem com você. Eu também espero, viu? Apesar de ter precedentes na família. Tá, então, tudo... antes, tentar ver alguma coisa no início, né? Com certeza. Do que no futuro. Professor, o nível das pesquisas, na sua área, no seu... O professor João Paulo, ele viaja o mundo todo, para a Europa, Estados Unidos, as Américas. Difere muito o nível das pesquisas aqui do campus de Bauru, da sua equipe, com o restante do mundo? Olha, em particular, a grande diferença que a gente vê em relação aos outros grupos é a questão da infraestrutura, mas eu arrisco dizer que o que a gente faz aqui não está bastante compatível com qualquer outro grupo no exterior. Ou seja, está pau a pau com o restante a qualquer parte do planeta em termos de desenvolvimento. Com certeza. Pecamos em termos de infraestrutura, às vezes. Perfeito. De recursos. Sim, sim. Mas isso é um problema no nosso país, mundial e do país. Professor, falando para a gente fechar o nosso bate-papo sobre inteligência artificial. O senhor acredita que quem está nos vendo, o pessoal vai sair de casa, muito já acontece, vai pegar o telefone e fala assim, olha, eu quero arroz, bife com batata fritas, acebolado e feijão às 7 da noite, pronto. Pois é, como a gente estava conversando, João, antes, essa realidade está bem próxima. Ainda a gente não consegue fazer a sua batata frita e seu bife, mas o arroz a gente já consegue. Né? Já tem equipamentos interligados? Já acender a luz, ligar o home theater? Já, nós temos, hoje as empresas estão fazendo muitos equipamentos que eles chamam de smart homes, onde você consegue, por exemplo, controlar a sua geladeira, o seu ar-condicionado, a luz da sua casa, tudo por aplicativos no celular. Então, por exemplo, antes de você está saindo do trabalho, você pode ligar, por exemplo, a sua panela de arroz pela internet. Na hora que você chegar lá vai estar pronto. Você pode ligar o ar-condicionado e deixar a sua casa fresquinha, por exemplo. Quer dizer, em termos de inteligência artificial, estamos bem desenvolvidos? Estamos bem desenvolvidos. Isso eu posso te garantir. E para o futuro, o que você tem a nos dizer? Olha, muitas empresas estão trabalhando hoje em carros autônomos. Isso é uma coisa onde o trânsito funciona bem, os carros estão correspondendo de maneira adequada. Até estacionando sozinho. Até estacionando sozinho. Hoje nós já temos, né, carros que estacionam sozinho. Então, a grande vedete hoje seriam os carros que não precisam de motorista para dirigir. Obviamente que em cidades mais tranquilas isso funciona. Agora, por exemplo, em estações mais caóticas, vai exigir bastante pesquisa ainda. Então, assim, a IA está longe eu arriscaria dizer que está longe de resolver ainda os problemas mais complicados. A gente tem muita coisa ainda para trabalhar nos próximos 50 anos. Estamos chegando no final. O que eu não perguntei que você gostaria de destacar? Olha, na verdade, o que eu gostaria de destacar são essas nossas pesquisas na área médica, que, como a gente havia comentado, o nosso maior prazer é estudar, fazer parcerias, visando programas que melhorem as condições de saúde das pessoas. Parabéns e sucesso absoluto na sua equipe e nas suas vertentes. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, papa@fc.unesp.br.
Para você contactar e conhecer um pouco mais sobre a unidade, www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Computação da Faculdade de Ciências do Campus de Bauru. E para rever os nossos programas, www.pv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciências Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá!